E aí, Álvaro, tudo bem? Tranquilo, Phil? Vamos falar de linfoma de Hodgkin, que eu sei que é uma área que você gosta. Aliás, você gosta de todos os tipos de linfoma, mas Não, tem alguns que eu acho que linfoma estão mais linfoma é com a próximos do teu gente. É. coração. Não tem tanta novidade assim em linfoma de Hodgkin's linfoma, mas tem alguns conceitos que eu acho interessante a gente trazer. Esse não é um grande trabalho, mas é uma carta ao editor, mas que ele traz do grupo do Memorial, que ele traz um conceito que eu acho que é interessante as pessoas ficarem mais antenadas, que é que eles pegaram pacientes que eram refratários, né, ou que foram expostos à gecitabina e que tiveram resposta, ou não responderam, ou perderam a resposta, e depois eles foram rechallenged, eles foram retentados com um PD-1, no caso aqui, pembrolizumab, mais a gencitabina. E parece que tem alguns pacientes que, mesmo tendo refratariedade prévia, conseguiram reganhar um pouquinho de sensibilidade à quimioterapia, que é o próprio título, né? Gencitabina mais pembrolizumab depois de falha do checkpoint inhibitor, uma estratégia em pacientes múltiplo refratário, e muitos desses pacientes refratários também à quimioterapia. O que que você acha desse conceito, desses dados, e como é que isso tem, como é que você tem aplicado isso na tua rotina prática? Isso é real, Phil. Acho que você vê realmente pacientes que são previamente expostos ao inibidor de checkpoint, que obviamente existe uma boa porção dos pacientes que têm excelente resposta, que acabam sendo praticamente curados da doença recidivada, mas tem um grupo que eventualmente progride, e é interessante ver que nesses pacientes desenvolve uma nova sensibilidade à quimioterapia, o que acaba te abrindo um novo leque, porque o que está acontecendo mais e mais no Hodgkin é que você está tirando quimioterapia. Está sendo nível AVD, nível BV, depois na manutenção é só BV, Uhum. só checkpoint inhibitor, só pembro. Cada vez mais essa questão de que talvez você possa, talvez num grupo de pacientes, salvar e até mesmo não fazer transplante. Eu acho que os dados iniciais do pembro-DVD foram mais promissores do que na verdade acabou sendo, mas realmente você vê que você cada vez mais está usando menos quimioterapia no começo. E existe no grupo de pacientes que acaba recidivando, então você abre essa oportunidade de eles poderem, você tentar de novo usar quimioterapia depois da falha do inibidor de checkpoint. E realmente o que você vê nesse estudo é exatamente isso: pacientes que eram previamente refratários, muitos deles que até mesmo receberam previamente gencitabina, que acabam progredindo no checkpoint inhibitor e depois mantém o checkpoint inhibitor e adiciona a quimioterapia e você acaba vendo resposta. Então, é algo Agora, você não faz uma bom. quimioterapia pesada, né? Porque aqui eles fizeram só a Não, gencitabina. não, Parece que é um cheirinho de. você acaba dando só um pouquinho. Então Não é a aquele incha, carfazina, a birreta, gencitabina, não é aquelas coisas mais pesadas, né? É uma não, químio aí. não. Você dá um pouco de quimioterapia e esses pacientes têm resposta. Então é algo que para se manter em mente. E realmente eu tenho um exemplo, uma paciente que foi tratada na Venezuela, ou foi Colômbia? Acho que Venezuela. Na Venezuela, em primeira linha, com ABVD. E, na verdade, ela teve uma resposta parcial depois de 2 ciclos de BVD, mas continuou a BVD e depois de 6 ciclos progrediu, veio para cá. Quando ela chegou aqui, ah, ela tinha relativamente bastante doença no abdômen e o Craig viu ela primeiro Hum, e começou pembro. E ela não estava muito bem, estava cansada, bastante sintomático da doença, então começou pembro agente único, porque quando tem resposta boa, é super ativo. É, fez pembro por uns 2 ciclos, 3 ciclos, restadiou. Na verdade, a doença cresceu. E como ela não falava espanhol, ele não fala espanhol, ela acabou transferindo para mim. E a gente discutiu e realmente falou: vamos adicionar GVD. E a gente realmente adicionou Pembro ao GVD. Perdão, GVD ao Pembro. uhum. E tem uma resposta excelente depois. Não, não completa. Excelente depois de dois Então ciclos. é real esse negócio. É real, é real. Eu tenho pacientes que também
que receberam checkpoint inhibitor eventualmente progrediram e meio que sabe que Hodgkin meio que vem em safra estudos. Então, É, muitas vezes tem pacientes com doença recidivada que a gente não tem muito estudo para oferecer. Hoje, no momento, a gente tem 2 estudos, mas muita gente não tem estudo para oferecer. Então, você acaba reinventando. Às vezes, o que eu acabo fazendo esse paciente foi previamente exposto e teve resposta a brentuximab, eu readiciono brentuximab, e se realmente não funciona, às vezes você adiciona quimioterapia de novo. Mas é interessante. bastante interessante que você realmente você tem essa opção. Que você não pensa, tá? Se, se recidivou antes, não vai ter mais. Mas realmente existe uma imunomodulação, existe uma mudança desse milieu, desse ambiente do Hodgkin que parece É, fazer mais sensível à e quimioterapia. você vê pacientes que aqui, ó, aqui em verdinho, né? Não são Não, todos, super mas você tem um. prolongada, resposta super, Olha super o número de tratamentos durável. prévios aqui, ó. 7 7, meses de 8, 7, tratamento. 8, 11, nem sabia que tinha 11. É que esse aqui também é mais complicado, mas você vê uns que, pô, 7 terapias É prévias, fantástico, é interessantíssimo. né? Então é interessante. É, bom, esse é um conceito que eu acho que está ficando cada vez mais evidente na literatura. Esse é um estudo de longo termo, de um estudo antigo, né? Você vai falar um pouco para a gente sobre esse estudo, que era um estudo para Hodgkin, linfoma de Hodgkin Uhum. localizado, é o HD10. HD10, HD10, um É um estudo estudo bem europeu, antigo. Isso. isso. É um estudo europeu de pacientes de doença limitada. E a ideia era ver se você conseguia fazer uma adaptação da resposta com PET scan. Então, os pacientes eram divididos em pacientes de baixo risco e alto risco. E nesse estudo, os pacientes de baixo risco recebiam ou 3 ciclos de ABVD mais a radioterapia, ou 4 ciclos de ABVD. E os pacientes que progrediam no PET aí eram escalonados a BIACOP. E o Que que é o você vê nesse próximo slide, né? Que é esse daqui. isso? Entendi. E o que Vamos falar você desse vê aqui, nesse então. estudo é Uhum. que ainda parece que radioterapia tem algum papel. E aqui são Obviamente, 3 ciclos, né? Mas involve nodal essa é uma radiation. das questões interessantíssimas. Então, você vê, esses são os gráficos dos pacientes de baixo risco. Sim. Então, você vê que realmente os pacientes que receberam 4 ciclos de tratamento têm uma resposta, uma sobrevida livre de progressão claramente pior do que os pacientes que receberam 3 ciclos mais radioterapia. E a sobrevida é igual, né? E era radioterapia nodal, então aquela Nodal. Involve nodal radiation, né? envolve nodal radiation. Não tem diferença em sobrevida global. É. Então, o que acaba acontecendo é que talvez aqueles pacientes que você não queira por alguma razão irradiar, muito jovem, mulher que vai irradiar os seios, ah, realmente você sabe que no fim das contas, sobre vida global, vai ser igual. Porém, se você quer realmente evitar recidivas, segunda linha de tratamento, transplantes, essas coisas todas, realmente ainda tem um pouco de papel o uso da radioterapia nesses pacientes. Olha Eu aqui, digo, 2 eventos em 174. não, Olha, realmente é e aqui, real, é ó, longo real. termo, né? 8, 10, 12 anos, quer dizer, Então você vê, praticamente ninguém mais, depois que irradia, você vê que é é uma realmente diferença grande, impressionante. são 12%, então realmente é bastante. Se é uma área que dá para irradiar, que não é, né, aquilo que você Exato, falou, né? essa acaba sendo Mama, a questão. Então, se é uma ah, área fácil de irradiar, tudo bem. Então, mas se você realmente está um pouco mais preocupado com radioterapia, aí você usa mais ciclos com um pouquinho de cuidado. O interessante é que essa diferença não é tão drástica nos pacientes de alto risco, porque esses pacientes receberam um pouco mais de quimioterapia. Então, eles recebem 6 ciclos de quimioterapia. Esses são os gráficos, provavelmente, das pacientes com doença recidivada, isso foi, perdão, com BIACOP. Então, você vê que que os teve o pacientes PET que recebem interino positivo, né, que você falou. com os pacientes que têm PET uterino positivo e que são escalonados ao BIACOP, tem um aumento claro da sobrevida, uma melhora clara da sobrevida de progressão comparado com os pacientes que se mantêm no ABVD. Então, realmente, essa ideia realmente do escalonamento de tratamento de pacientes com doença subótima. O problema desse estudo hoje é que o contexto mudou.
né? Então você vai no paciente, você está começando a ver, ainda não existe aprovação, mas você começa a ver esses dados emergentes da adição de brentuximab, nivolumab, pembrolizumab, então esses agentes até mesmo os pacientes de doença limitada. Então, então fica um pouco mais complicado você interpretar nos pacientes claramente de doença avançada, mas doença limitada, a BVD meio que ainda é o padrão. Então, você realmente fica um pouco, tem que manter a ideia da radioterapia, mas a questão é, você ainda vai escalonar com BIACOP? A gente chegou a comentar no sintoma, a gente discutiu no sintoma a questão Sim, do BIACOP, discutiu mesmo. isso ainda o papel do BIACOP atualmente, eu acho que acaba sendo aquela questão realmente do que você tem disponível. Não Esse estudo, né, com existe. esse segmento de 14, 15 anos, ele deve ter sido desenhado há 17 anos atrás. Não, então realmente é uma outra realidade, É, mas mesmo assim, se você não tem fácil e na verdade não existe muito dado de escalonamento para brentuximab alguma coisa. Os dados de escalonamento de ABVD são BIACOP. Então você meio que pode extrapolar que se você adicionar brentuximab, trocar para checkpoint inhibitor, talvez você tenha o mesmo papel. Mas o take-home message desse estudo é que não ignore o radioterapia em pacientes de doença limitada. E segundo, pacientes que têm resposta inferior no PET uterino, realmente não devem continuar com a BVD. interessante. Esse é um dado, é que é longo termo, né? Esses estudos para Hodgkin, né, a gente sabe que são importantes, porque a gente, Quanto a fatos, não há argumentos. Então, essas longo curvas prazo é são longo prazo. realmente impressionantes nesses estudos os estudos alemãos, Esse que estudo conseguem. foi liderado pela Itália, mas era um estudo do Não, IORTC, o NRTC, LISA e o grupo italiano. sim. O Lisa, é verdade, isso. Mas os alemães também têm estudos de muito longo Não, então, os termo. estudos alemães são Né? fantásticos, porque realmente tem uma população enorme, rápido e segmento prolongado, então realmente são os estudos que definem muito o tratamento do Hodgkin atual. E o idoso, Álvaro, brintuximab com dacarbazina ou nivolumab, né? A gente tem uma população idosa que tem Hodgkin, e que costuma ir não ir tão bem por conta de tolerabilidade, tem alguns esquemas só com brintuximab, AVD, 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 AVD. Brintuximab, o paciente trata aí por não sei quantos meses, 8, 10 meses. O tratamento convencional, ele não costuma ir tão bem, a gente sabe que tem curvas aí de populacionais que mostram que o paciente mais idade com Hodgkin tem um desfecho não tão favorável do que um paciente mais jovem, com 20, 24, 25 anos. E aqui eles estão explorando um pouco de combinações, né, que não são elegíveis, né? Então, essa população bem frágil, né? Com segmento longo, mostrando que a combinação de algumas drogas com químio ou no caso do brentuximab e nivolumab, é, parece que é uma combinação interessante aqui para o idoso, não? Sim, o que você sabe hoje é que realmente o padrão, vamos dizer, o padrão ouro em doença avançada hoje, em primeira linha, é BV-AVD. Porém, com os dados do estudo do SWOG recente, nível AVD realmente tem crescido bastante, como o novo padrão aceito como primeira linha do linfoma de Hodgkin avançado. O que acontece, que é muito importante na população idosa, é que o BVAVD não é tão simples de tolerar. Os pacientes têm maior taxa de descontinuação. Então, além do nível AVD ser superior ao BVAVD, os pacientes mais idosos realmente têm muito problema com BVAVD. Já o nível AVD vai muito bem. Uma das maneiras que se encontrou de você melhorar essa tolerabilidade do BV-AVD é aquela ideia de você quebrar, fazer BV um pouco, AVD e depois mais BV. Como você falou, é um tratamento super longo, demora 9 meses, ninguém aguenta. Então, a ideia por trás desse estudo é realmente explorar essas drogas que têm atividade, então BV, nivolumab,
mas talvez com uma maneira um pouco mais aceitável, mais tolerável nesse grupo de pacientes. Então, como você sabe que quando você compara frente a frente brentuximab com nivolumab é superior. Brentuximab tem atividade importante, mas talvez brentuximab como primeira linha, agente único, é querer demais. Então, se você vai deixar o BV e vai deixar pelo menos uma quimioterapia, provavelmente a dacarbazina é a melhor droga que faz sentido. Vinblastina nos idosos começa a dar problema, neuropatia, constipação, aquela coisa toda. Você quer evitar uma antraciclina nos pacientes. Então, BV com dacarbazina é uma combinação razoável. Mas, obviamente, se espera que, ao combinar BV com nivolumab, realmente seja uma combinação superior. E é realmente o que você vê nesse estudo. Realmente você vê que essas drogas têm atividade em primeira linha, são toleradas com uma toxicidade bastante aceitável, e que enquanto você tem. É um estudo pequeno, mais ou menos 20 pacientes em cada braço, não é Uhum. muito grande, mas o que você vê É, realmente é que você vê uma taxa de resposta relativamente aceitável com o bebê da carbazina, e realmente resposta melhor, o melhor controle de doença com bevenivolumab. e é Então, tão o que você pode difícil da acabar fazendo? VV-nível, de tolerabilidade? Bevenivo não é muito complicado, não. Bevenivo, na verdade, é bem tolerado. Então, é uma combinação que dá para fazer até mesmo em idoso. Mas no contexto que você tem, em que você tem uma aprovação hoje de BV-AVD, fica fácil para você conseguir uma aprovação de BV-AVD e tirar o A e tirar o V. E Uhum, ainda tratar esses idosos da mesma maneira. uhum, Então, na verdade, uma não uma extrapolação, mas uma derivação de uma combinação já aprovada. Então, não é tão complicado. Agora, se sim, talvez você tentar fazer BV com mais NIB em primeira difícil, linha, é mais difícil. concordo. Legal, então é um paciente idoso, a gente está vendo aí que tem melhorado, né, os resultados, mas ainda acho que não se sabe o Mas esquema então, hoje, se você ideal. consegue nível AVD em primeira Nível linha, AVD seria baixa o toxicidade, ideal, né, porque nessa realmente é muito bem população. Sem tolerado, razão. os dados Isso, foram em publicados, foram primeira linha. apresentados na ASH. Vocês têm aprovado aí nos Estados Unidos para fazer nível AVD em primeira linha? Como tá no NCCN, a gente consegue na maioria das vezes. É Tá verdade, é certo. verdade. Você lembra que o NCCN acaba guiando a aprovação das entidades pagadoras mais que o próprio label. Entendi. Então, a gente consegue na maioria das vezes. Tá bom. Maravilha, Mauro. Obrigado. Obrigado aí Ótimo. pela Valeu, expertise aí. beleza.